Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área, novamente. Conversar rapidamente hoje sobre um assunto que eu acho que tá na mente de todo mundo aí, que são as negociações do Botafogo para a próxima janela. Quando eu falo negociações, eu não tô nem me referindo a chegadas nesse vídeo. O foco desse vídeo são as saídas, as possíveis saídas, e o impacto que isso pode gerar no Botafogo. A maneira que eu enxergo em que essas saídas seriam naturais se fossem tratadas de uma maneira diferente pelo clube, né? Seriam saídas totalmente aceitáveis se tudo isso fosse pré-planejado, coisa que não é, e aí é o tema do vídeo, né? Hoje, para quem pôde acompanhar, saiu uma notícia a respeito do Cuiabano, já tinha saído do Igor Jesus, até quero trazer aqui para vocês a imagem do que eu tô falando, foi noticiado até no Fogão Net. O Brighton tem princípio de acordo com o Cuiabano e negocia com o Botafogo, de jornalista italiano. Eles ainda completam aqui que o Brighton chegou a um princípio de acordo com o lateral esquerdo por um contrato até 2030 e agora negocia a transferência com o Botafogo. Quem informou isso foi o jornalista italiano Nicolo Schira, especialista no mercado internacional de transferências. Na última semana, o portal britânico The Athletic também havia noticiado que o Botafogo rejeitou duas propostas do Brighton, de 5 milhões de euros mais 2 milhões de bônus, depois aumentaram para 3 milhões de bônus, e que o Nottingham Forest e o Fenerbahçe também estão de olho no atleta. E aí, gente, se você parar para pensar, bom, mas espera lá, vamos imaginar que o Cuiabano veio para o Botafogo por 8 milhões de reais. Se esse cara for vendido perto, né, na casa de 8, 10 milhões de euros, né, que totalizaria em 50, 60 milhões de reais, pô, é uma baita proposta, tal, é uma grana, uma venda boa. O Botafogo, que inclusive, se a gente for analisar as compras e as vendas, jogadores que saíram, costuma valorizar bem seus ativos, né? A gente costuma estar vendendo bem. O Júnior Santos foi muito bem vendido, já com uma certa idade. O Igor Jesus, por exemplo, é um cara que veio de graça, que também tem propostas aí, provavelmente após o Mundial de Clubes, que essas coisas acontecerão. E aí a gente tem um problema, né, gente? Porque a gente já não tem um time azeitado, a gente já tem buracos no elenco, vários, né? A gente perdeu os dois principais jogadores do ano passado, que eram a herança do que tinha do ano passado. Ficaram algumas coisas, mas daquilo que tinha no ano passado, nós perdemos o técnico, que era peça-chave, e perdemos os dois principais jogadores, então a gente teve uma perda significativa em comando e qualidade técnica. O treinador que chegou se demonstra, já falamos ontem aqui sobre isso, não muda a minha opinião sobre isso. Para mim é um treinador frouxo, é um treinador que não combina com o tamanho do que o Botafogo vai disputar, por exemplo, ou o tamanho do que o Botafogo deveria ter de ambição. E esse treinador pouco soube utilizar da herança que ele recebeu. O Botafogo, que vem minimamente crescendo nos últimos jogos, isso é inegável, sofre com muitas lesões, também não dá para tirar essa questão de pauta, né? O treinador, ele realmente tem muitas peças fora. Porém, quando você percebe alguns momentos em que ele precisa mostrar algo mais dele como comandante, eu não vejo. E aí, se a gente for levar isso em consideração e imaginar perder Igor Jesus e Cuiabano no meio do ano, aí, amigo, aí fica desesperador. Porque essa é a questão, esse é o X da questão do vídeo. Se o Botafogo preparasse essas vendas com o lucro que elas vão dar, o Igor Jesus que veio de graça, por exemplo, se ele saísse por 70, 60 milhões de reais, cara, é um puta lucro, né? O cara veio de graça. Mas, para que isso acontecesse, o Botafogo tinha que já estar engatilhado com reforços, o Botafogo tinha que estar com o time já azeitado, o Botafogo tinha que ter preparado o terreno para essas saídas, né?
coisa que a gente sabe que não acontece. Então, hoje, se o Botafogo perder Cuiabá e Igor Jesus, é um Deus nos acuda, gente. É terrível. Aí, isso ainda vai de encontro a essa palhaçada de imaginar que alguns jogadores virão só para jogar o Mundial de Clubes pelo Botafogo, que não resolve absolutamente nada, né? Até porque o Botafogo, com esse reforço, não se torna nenhum tipo de favorito nem nada. Remotíssimas chances de classificação, né? Para quem não lembra, o finalista da Champions League está no nosso grupo. O outro, que é o Atlético de Madrid, um time muito forte. O Seattle Sounders, por exemplo, é um time que hoje muito provavelmente daria um trabalho enorme, se é que não ganharia até da gente, vai saber. Então, se chegassem jogadores só para jogar o Mundial, isso é praticamente um deboche com a cara do torcedor. Até essa história do Almada vir jogar, isso para mim é uma palhaçada. Muito obrigado, mas não faz o menor sentido. Então, os jogadores que vão chegar no Botafogo no meio do ano precisam chegar para ficar no Botafogo e disputar o restante da temporada. Alguns nomes já surgem, né? O próprio Wesley lá do Al Nassr, que era do Corinthians. Já tem gente. Alguns jogadores que já foram ventilados, parece que voltam a ser ventilados. Aí tu escuta de um lado e de outro que realmente o Botafogo está negociando e tal. Aquela coisa que não dá para ter certeza, mas vou lembrar de alguns aqui: o Elinho, né, ex-Bragantino, o Wesley lá do Al Nassr, que já foi ventilado, quase veio pro Botafogo no final da janela, não deu certo. O Orreda, que foi tema em outras épocas no Botafogo, que é um ótimo jogador, que está muito bem. E o Luiz Felipe, que é zagueiro, né? Zagueiro, eu até acho que o Botafogo precisaria, mas assim, com o que tem dá para levar, né? Vamos supor que o Barbosa volte, mesmo que o Bastos continue machucado, dá para levar. O Danilo Barbosa quebra um galho legal ali. O Jair é novo, tem seus defeitos ali, mas ontem, por exemplo, fez uma grande partida, assim como o David Ricardo. Só que a gente precisa de muitas peças no ataque, né? As nossas principais carências são no meio de campo e são nas pontas, isso é sabido por todo mundo. Um outro volante de contenção o Botafogo não tem, por exemplo, quando o Gregory não joga, a gente fica totalmente esfacelado nessa questão de marcação. Nenhum dos volantes tem essa característica. Tem um alento agora que é o Alan voltando a mostrar futebol que já mostrou em outras épocas na sua carreira, no Botafogo ainda não conseguiu. E agora parece que tá pegando uma confiança, melhorou fisicamente e tal. Tomara que o Alan consiga voltar a jogar o futebol que a gente sabe que ele é capaz. Só que mesmo esse Alan não tem a característica de marcação do Gregory. O Wendel, por exemplo, que tá para chegar, também não tem essa característica. Então, eu bato nessa tecla há muito tempo. A gente precisa de um substituto para o Gregory. Gregory esse, que para quem não lembra, também é motivo de especulação de saída. Alguns já dizem que ele tem inclusive um acordo com o time do Arthur Jorge. Então, se você imaginar hoje perder Gregory, Cuiabano e Igor Jesus, meu amigo, esquece, para tudo. É brigar para não cair. Se não chegar a contratações assim, mas muito cirúrgicas, e que daí você tem mais um problema, porque você precisa repor 3 caras titulares e ainda consertar sua cagada que você fez no banco de reservas que não tem ninguém. Então, vamos imaginar que teriam que chegar 6 jogadores, né? Coisa que o seu Textor não demonstra que vai fazer, que a Igor tem sérios problemas financeiros que todo mundo sabe. O foco dele tá todo lá no Lyon. E aí entra a questão do vídeo, que eu vim aqui para falar sobre isso. Se esse dinheiro dessas vendas circulasse no Botafogo, fossem reinvestidos no Botafogo, tudo bem. Seriam ótimas vendas, o clube precisa fazer dinheiro, ia repor isso com jogadores já mapeados pelo scout. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. O dinheiro de venda do Almada, por exemplo, não cai no Botafogo. O dinheiro lá do Luiz Henrique, dessa transação toda que foi feita, foi praticamente um joga pra lá e me manda pra cá, que foi a vinda do Wendel, que tá pra chegar, e do Arthur, que já está ali. E o Botafogo vai perdendo sua identidade totalmente. Se saírem esses jogadores, perde mais identidade.
Identidade essa que já praticamente sumiu do Botafogo, que já não tem mais aquela mesma identidade com que tinha com o Arthur Jorge. Hoje a gente tem um treinador que não é compatível com o tamanho das coisas que o Botafogo vai disputar, está disputando. Pode tentar inventar 1000 argumentos para justificar o Paiva no Botafogo, mas não existe. Ele não tem o tamanho, ele não tem a capacidade de estar ali, ele não tem a ambição que tinha o antecessor dele, em um clube que já sofre com falta de ambição historicamente, então isso é um problema. Mas o meu foco nesse vídeo era para falar sobre isso. Essas vendas, se forem feitas por valores que estão sendo divulgados, financeiramente como negócio, analisando exclusivamente o negócio, seriam grandes transações com lucros exorbitantes. O grande problema é que a realidade da Igor e a realidade de onde circula esse dinheiro é outra. E o Botafogo só sai lesado nessa história. Mais uma vez. Então, eu estou curioso para ver o que vai acontecer nessa janela realmente. Mas confesso que estou bem preocupado. Bem preocupado. A sensação de que dá é que o Botafogo esse ano está sendo tocado da maneira que dá, no banho-maria, como a gente falou ontem aqui na live, eu e o Carlos. E é perigoso, gente, é perigoso. Eu quero acompanhar de perto isso que vai acontecer. Eu acho que é um sinal de alerta para todo mundo. O Mundial de Clubes eu não espero nada além de não passar vergonha, só isso que eu espero, que não passemos vergonha. Porque nada indica de que será diferente disso, infelizmente. Essa aqui é a realidade. Então, aguardemos. Mas fica aqui meu alerta. Essas negociações, essas possíveis vendas, o que está sendo especulado de chegada, pode pintar um desequilíbrio maior ainda no Botafogo. E é isso. Um abraço para todo mundo. Dá aquela moral aí, deixa um like. Quem não conhece o Universo Botafogo, inscreva-se no canal, dá aquela moral pra gente aí e a gente vai trazendo mais conteúdo. Valeu, galera. Um abraço, uma boa tarde a todos.